Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu quero usar como textual Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, os versículos de número 21 ao 23, está escrito: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. O nome Jeremias propriamente significa o Senhor designa ou estabelece. Jeremias, toda a sua vida foi envolvido em profecia, nasceu em Anatote em 640 a.C., filho de Elquias, que possivelmente foi sumo sacerdote na ocasião da reforma de Josias. O ministério profético de Jeremias foi tão intenso que até as suas ações se tornavam parte da mensagem, de uma mensagem dura, mas de um coração efetuoso e quebrantado. O profeta das lágrimas ministrou 40 anos sobre Jerusalém e cerca de 5 anos no Egito, e segundo a história aonde propriamente Jeremias morreu. E quando Jeremias ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, em que Deus revela no prólogo do livro de Jeremias o seu chamado e a escolha de Deus que se deu antes mesmo de Jeremias ser gerado no ventre, Jeremias ele foi levantado por Deus com forte alerta para Jerusalém, sobre o reino do sul e o reino do norte, sobre juízo, catástrofe que Deus traria mediante a desobediência do povo de Israel, que havia se rebelado contra Deus, que havia apostatado da sua fé no Deus único e verdadeiro, que é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus levanta Jeremias como profeta para exortar e alertar o povo e chamar o povo ao arrependimento, porque se eles não se arrependessem, Deus traria o juízo prometido que viria sobre o povo de Israel. E quando nós observamos aqui este livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias ele continua se lamentando sobre os acontecimentos que havia acontecido com o povo de Israel e a sua ida ao exílio na Babilônia. E Jeremias, quando chega aqui no capítulo de número 3, o verso 1, ele diz: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do Senhor, pelo furor do Senhor. E ele diz: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor, o juízo de Deus que veio sobre o povo de Israel, em detrimento da sua desobediência. E Jeremias, ele se lamenta, Jeremias, ele chora, ele questiona, ele ressalta aquilo que havia acontecido, tanto com ele e tanto com o povo. Mas quando ele chega no versículo de número 19, ele diz: lembro-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. E Jeremias, ele está aqui apegado às experiências do passado. E quando Jeremias ele está apegado a esta experiência passada, o que ele sente é tristeza, é porque ele sente amargura na sua alma. Mas neste lapso que ele está aqui, lembrando das coisas que aconteceram, que anteveio ao povo e consequentemente também sobre ele, porque ele estava ali. Ele estava no meio do povo. E Jeremias, ele para e ele começa a pensar e ele começa a fazer uma declaração de fé, que foi nesse texto que acabamos de ler. Jeremias diz:
mas quero lembrar do que pode me dar esperança. E ele diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, mas renova-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias, para que ele fosse curado, para que ele mudasse desse estado que ele estava vivendo, ele precisou trazer à memória dele aquilo que dava esperança. E ele diz que o que poderia e o que podia dar esperança a ele era com que ele viesse a se lembrar dos feitos do Senhor, da bondade do Senhor e das misericórdias do Senhor. E da mesma forma, na nossa vida, se nós quisermos romper deste lugar de tristeza, de sofrimento, daquilo que já nos aconteceu de ruim, nós precisamos trazer à nossa memória as coisas boas que Deus já fez nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor já fez. Quem é Deus para nós? E quando nós deixamos de lado as coisas ruins que nos aconteceu e nos voltamos a lembrar das coisas boas que Deus já fez na nossa vida e de quão bom Deus é, nós saímos do marasmo espiritual para um estado de alegria em Deus. Porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. E talvez você tenha se encontrado neste lugar que você está apegado ao passado e você não consegue se desligar deste passado que te traz dores e que até disturbiou em você depressão, sentimentos de morte que está no seu coração. Mas neste momento eu convido a você a trazer à sua memória aquilo que Deus já fez, aquilo que você já viveu com Deus, e o quão bom Deus é e o quão bom Ele é na sua vida. Então eu convido você que traga à sua memória essas coisas e você verá que essas coisas vai te dar ânimo para que você continue crendo nesse Deus, continue avançando para aquilo que Deus já projetou para a sua vida. Porque se você ficar parado somente lembrando das coisas ruins que já aconteceu na sua vida, você vai ficar nesse estado de tristeza profunda da sua alma e viver uma vida depressiva, uma vida traumática. E não é isto que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para mim e para você é plenitude de alegria. E isto só se dá quando nós abrimos mãos das lembranças difíceis, das vicissitudes que passamos e nós começamos a olhar para o Deus que nós servimos, que é um Deus santo, um Deus bondoso, complacente, tardio em ira-se e grande amor. Um Deus que vela por nós, que cuida de nós e que tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança. Então nós precisamos abrir mão das lembranças ruins e pensar naquilo que Deus tem para nossas vidas, pensar em quão bom este Deus é para nossas vidas. Então nós começaremos a ver a vida da perspectiva de Deus e não da perspectiva das circunstâncias ruins. Então deixe para trás as lembranças ruins e comece a lembrar daquilo que pode te dar esperança. Porque quando nós observamos a vida de Jeremias, o ministério de Jeremias, o quão sofrido foi, árduo foi, Jeremias era para estar no estado de morte, mas ele escolheu abrir mão das coisas ruins que ele presenciou e que ele passou, para lembrar da bondade de Deus. E ele declarou que a bondade do Senhor é a razão de ele não haver sido consumido. Então você precisa ter este mesmo posicionamento de lembrar daquilo que pode te dar esperança. E o que pode te dar esperança é a bondade do Senhor. Como disse Jeremias, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Quando nós abrimos mãos
das vicissitudes, dos ventepéres que nós passamos e começamos a trazer à memória aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, nós começamos a sair do marasmo espiritual para um estado de alegria, de contentamento, de saciedade em Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Então eu quero orar por você para que você esqueça dessas coisas difíceis que você já presenciou, que você viveu, para que você tenha um posicionamento, você tenha força para trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. E a bondade de Deus, aquilo que Deus já fez na sua vida, vai animar e vai trazer uma fé gerada, fortalecida, baseada nas experiências que você teve com Deus. Porque as experiências que nós temos com Deus, ela nos fortifica, nos dá ânimo e ela serve de combustível para que nós continuamos seguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E a bondade do Senhor é o que nos dá esperança, saber que o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim, saber que o Senhor cuida de nós, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós somos um povo que pertencemos a Ti, e nós pertencemos não somente a Ti, mas que nós somos Teus filhos, porque a Tua palavra nos garante isto. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a nossa memória, Pai, nos ajuda a trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança, porque a bondade do Senhor nos dá esperança, para que nós venhamos continuar ao lugar que o Senhor já projetou que nós cheguemos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por esta vida que agora está triste, que está abatida, trazendo somente a sua memória pessimismo e situações difíceis que ela já presenciou e que ela já passou. Ó Deus, neste momento eu clamo pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, para impulsionar esta pessoa a trazer à memória dela aquilo que pode dar esperança a ela, para que ela saia deste lugar de tristeza, de apatia espiritual, de nostalgia espiritual, para um lugar de contentamento, para um lugar de alegria e de gozo na Tua presença, como disse o salmista Davi, que na Tua presença há plenitude de alegria, que ele possa e que ela possa estar neste lugar de plenitude de alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilhe para outros, para que este vídeo possa alcançar mais pessoas que estão passando por estas vicissitudes, por este marasmo espiritual. Um grande abraço, até o próximo vídeo.